Não tem como não se emocionar. Tá bonito, missionário? Tá bonito. É lindo demais, irmão. Só Deus que faz essas coisas. Glória a Deus. Paz do Senhor, meus irmãos. Eu entrei aqui agora. Nós estamos em Campo Grande, no Mato Grosso, pregando a palavra de Deus, e provavelmente nós não iremos conseguir entrar mais tarde. Então, eu entrei agora para conversar com vocês acerca dos últimos acontecimentos, né? A gente está em dias mas é muito turbulento mesmo. E eu digo para vocês que os dias são maus, né, irmãos? Os dias são maus. E só Deus, muita gente está muito preocupada porque diante do caminhar da carruagem, existe uma grande possibilidade de nos tornarmos, né, uma Venezuela. Já estão chamando o Brasil de Venezuela porque está se repetindo, né, as mesmas coisas que aconteceram na Venezuela, Brazuela. Então, está se fechando, né, algumas empresas, outras no Paraná está sendo mais ou menos, estão dando férias coletivas. Eu não acredito que Donald Trump vai baixar a cabeça. E o problema é que alguns analistas também não acreditam que o Lula vá baixar a cabeça. Então, é uma preocupação, né? Porque nessa queda de braço, quem perde, irmãos? Tem até uns memes, né? Colocando o Donald Trump como pitbull e o Lula como um vira-lata. Quem perde numa queda de braço dessas? Né? Aí vem a ameaça do desligamento do GPS, que eu não acredito que chegaremos nesse ponto, por enquanto.
Mas tudo pode ocorrer. Tudo pode acontecer daqui para frente. Meus irmãos, eu preciso da ajuda de vocês para nós sanarmos dívidas das construções da igreja. Essa semana foi uma semana muito turbulenta lá no Amazonas. Teve um pastor que ficou muito doente, nós tivemos uma despesa com ele, é um missionário nosso, pastor Francisco, e choveu no Amazonas, né? Choveu. E agora eles vão lutar para concluir a igreja, para nós inaugurarmos a igreja na próxima semana, né? Nós iremos para o Amazonas no dia 31, a gente chega no Amazonas, e no dia 1º, 2 e 3 nós teremos um grande retiro com batismo, e depois nós teremos a manifestação a inauguração das igrejas. Então, eu gostaria muito da ajuda de vocês para nós quitarmos dívidas amanhã, para fazermos mais dívidas. É isso mesmo que você ouviu. A gente elimina umas para fazer mais, para dar tudo certo e o nome do Senhor ser glorificado. Eu quero louvar a Deus pela vida de vocês, irmãos, que têm investido na obra. Eu sou muito grato a Deus. Ontem eu tirei um período de oração por todos os irmãos que têm semeado nessa obra. Então, eu digo assim, irmãos, eu recebo ofertas de R$2, R$5, R$10, e eu fico maravilhado, porque eu sei que muita gente está em crise, os dias não estão bem, mas mesmo assim, com o pouco que tem compartilhado para essa obra não parar. E eu louvo a Deus, porque Deus tem levantado pessoas com o coração aberto, né? Se chegamos até aqui, é porque tem pessoas que têm se compadecido dessa obra. É Deus que coloca essa obra. E eu sempre falo, irmãos, em nome de Jesus, antes de você criticar o projeto Arrependa-se, porque tem pessoas que são críticas, né? Tem pessoas que não conseguem liberar, o que tem, infelizmente. Mas antes de criticar, pergunte ao Espírito Santo sobre essa obra. Pergunte, Espírito Santo, o que eu posso fazer pelo projeto Arrepende-se? E eu tenho certeza que o Espírito Santo vai falar contigo a necessidade dessa obra. Irmãos, essa semana o Trump, né, ele coloca aí em xeque a questão da lei Magnitsky, né? E Olavo de Carvalho, ele falou que a única forma, isso é uma frase de Olavo de Carvalho, né? Que a única forma de paralisarmos o comunismo é através da lei Magnitsky. E a gente acredita, pelo previsto aí, essa semana eles irão aí
desmoralizar o Alexandre de Moraes mundialmente, né? O Figueiredo postou, o Alan dos Santos falou, que essa semana vai vir bomba mundialmente contra o Alexandre de Moraes. Então, está todas as opções na mesa de Donald Trump. A partir de agora, está todas as opções para ele tomar, né? Está entre elas aí a ligação o desligamento do GPS, que quebraria a soberania nacional. É um absurdo, né? O Brasil não ter um sistema de GPS, como é um absurdo o Brasil não ter uma refinaria de petróleo. Então, assim, e a gente vê o Lula, eu vi uma reportagem, até acha para mim, Malmiros, que no meio de toda essa turbulência, o Lula está indo no Chile para articular uma ação na América Latina contra Trump. Meu Deus. É só Deus, né, irmãos? Então, as coisas caminharam para um nível muito rápido e lembrando que sexta-feira o Congresso Nacional e o Senado entraram em recesso. Então, assim, os senadores e deputados só vão voltar dia 4 de agosto. E até lá, muita água vai passar por debaixo dessa ponte. Tem muita coisa que vai acontecer. Então, para você entender, né, o que é a lei Magnitsky, aliados do deputado federal Eduardo Bolsonaro relataram ao analista da CNN, Caio Junqueira, que deve ocorrer sanções contra o Brasil na próxima semana. Aliados, deputado federal, relatam ao analista, tal. Na sexta-feira, dia 18, o secretário americano Marco Rubio anunciou pelas redes sociais a revogação de vistos de Alexandre de Moraes e seus aliados no tribunal. Veja que o Pacheco e o Lewandowski também perderam o visto americano. Para você ver, irmãos, que esse povo já está tudo investigado. E eu digo que a América já sabe de tudo e quem são, né? Veja que o Alcolumbre e o Mota, eles querem criar uma comissão de deputados, o Eduardo Bolsonaro fala, eles estão querendo levar o Alckmin para conversar na América, e o Eduardo Bolsonaro já disse, não traga o Alckmin que vocês não vão ser bem atendidos, porque o Alckmin declarou apoio ao Irã, o Alckmin declarou apoio ao Hamas, o Alckmin fez muita coisa que só Deus. Aí, veja bem, segundo os bolsonaristas, entre as opções na mesa do presidente americano está a aplicação da chamada Lei Magnitsky. O diretor executivo Eurásia avaliou a tensão, tal. O que é a lei? A lei é um dispositivo da legislação americana que permite que os Estados Unidos imponham sanções econômicas a acusados de corrupção ou grave violações ao direito humano. Aí está lá, aprovada durante o governo Barack Obama em 2012, a lei prevê sanções como bloqueio de contas bancárias e de bens em solo norte-americano, além de proibição de entrada no país. A legislação foi criada após a morte de Sergei, advogado russo que denunciou um esquema de corrupção envolvendo autoridades de seu país e morreu em uma prisão de Moscou em 2009. Inicialmente, a lei tinha como foco punir os responsáveis por sua morte. Porém, em 2016, uma emenda ampliou seu alcance, permitindo que qualquer pessoa envolvida com corrupção ou abuso contra direitos humanos
pudesse ser incluída na lista das sanções. Quem pode ser punido? Para que sanções sejam aplicadas contra indivíduos estrangeiros, o presidente dos Estados Unidos deve apresentar provas confiáveis de infrações, incluindo execuções extrajudiciais, tortura ou outras violações graves dos direitos humanos. Essas medidas podem ser impostas a agentes que reprimem denúncias de corrupção e cerceiam liberdades fundamentais ou atuam contra eleições democráticas. Funcionários de governos e seus associados podem ser sancionados caso estejam envolvidos em esquemas de corrupção significativa, com desvios de recursos públicos, suborno e lavagem de dinheiro. Além, lei também prevê punições para quem financiar ou apoiar materialmente essas atividades ilícitas, gerando que o responsável seja impedido de movimentar bens e acessar sistema financeiro dos Estados Unidos. Os alvos da Lei Magnífica são incluídos na lista de cidadãos especialmente designados e pessoas bloqueadas do agente de controle de ativos estrangeiros. E aí vem um monte de questões. Agora, só para você entender, irmãos, o negócio é tão sério que pode impedir o Supremo Tribunal Federal, os 9 ministros que foram perder o seu visto, se todos entrarem na Lei Magnitsky, eles podem perder acesso ao Gmail, a Microsoft, eles podem perder acesso a tudo que envolve empresas americanas. O que isso significa? Significa, meus irmãos, que as pessoas elas irão, por exemplo, o ministro do Supremo deu risada e diz, a gente tem Paris. Mas se eles for voar, só para você entender a lei, eles irão voar para Paris, certo? Com a lei, se a empresa que vai levá-los, elas têm ações americanas, a empresa não leva porque ela pode ser multada pelo governo. Então, qualquer pessoa, presta atenção, qualquer pessoa que fornecer serviço, qualquer empresa que fornecer serviço americano, alguém que está sobre a lei Magnitsky, ela é punida e pode levar multa de bilhões. Bilhões. Então, isso já aconteceu em uma corte internacional, eu vi isso, que eles foram... é um tribunal, né, que... Eu quero achar aqui... Por querer punição... ao Benjamin Netanyahu. Olha só. Olha só. Só para vocês entenderem. A lei Magnitsky, ela foi utilizada em um tribunal, está na revista Veja, vou mostrar aqui para vocês, só para vocês verem. A ideia, qual é a ideia? Olha lá, o tribunal que ordenou a prisão de Netanyahu é alvo de Trump. O presidente americano decretou e impôs sanções à corte. O presidente dos Estados Unidos, deixa eu ver a data disso daqui, foi em fevereiro desse ano.
Donald Trump assinou um decreto nesta quinta-feira que impõe sanções ao Tribunal Penal Internacional. O documento justifica a medida como argumento que a corte promove ações ilegítimas e infundadas contra os Estados Unidos e seus aliados próximos a Israel. Trump se encontrou nessa semana com o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. Segundo a agência Reuters, a medida impõe sanções financeiras e de vistos a indivíduos que auxiliam nas investigações do TPI sobre cidadãos americanos ou aliados do país. Ativos dessas pessoas serão congelados e elas não poderão viajar aos Estados Unidos. Um anexo ainda a ser publicado deve listar o nome de alvos. Nenhum dos dois países, Estados Unidos e Israel, reconhece a jurisdição do TPI e as duas nações são democráticas próprias com forças armadas que aderem estritamente às leis da G, diz o texto. Em novembro passado, o TPI emitiu mandado de prisão contra Netanyahu. Então, o que acontece? Lá no Tribunal Penal Internacional, o juiz foi sancionado. E presta atenção, eles não conseguiram mais acessar e-mails. No Tribunal Internacional, Tribunal Penal Internacional que condenou Netanyahu, e sabe o que aconteceu lá? Presta atenção. O juiz e os seus aliados, eles ficaram isolados porque ninguém queria mais falar com esse povo, porque parece que eles se tornaram leprosos. Todos sob investigação do governo americano, sem acesso a dinheiro, a banco, e todos ficaram com medo de se envolver com a corte. Com a corte. Então, o que isso significa, irmãos? Se eles colocarem o Xandão e todos esses que, olha só os nomes, né? Alexandre, até o exato momento, né? Alexandre de Moraes, Paulo Gonetti, que mandou prender Bolsonaro, Luiz Roberto Barroso, Gilmar Mendes, Edson Fachin, Carmen Lúcia, Dias Toffoli, Cristiano Zanin, Flávio Dino, Andrei Rodrigues, Fábio Schochor, Ricardo Lewandowski e Rodrigo Pacheco. Se todos forem punidos com a lei Magnitsky, vai haver um racha. E aí eu digo o seguinte, se o Congresso Nacional e os senadores não entrarem com impeachment contra esses ministros, presta atenção, irmãos, vai vir deputados e senadores que apoiam que Alexandre de Moraes vão entrar na lista. É por isso que Olavo de Carvalho, ele disse que a única forma de conter o comunismo é a lei Magnitsky. E aí, irmãos, eu vou dizer para você, se qualquer pessoa levantar a bandeira e declarar apoio a Alexandre de Moraes e todos que já estão com o visto cancelado, e se todos receberem e começarem a levantar-se a favor deles, todos serão sancionados pelos Estados Unidos. E aonde os Estados Unidos vai tocar? É no bolso dos comunistas. Olha que coisa incrível, irmãos. É por isso que todos vão se afastar. Por que todos vão se afastar? Todos irão se afastar porque não querem perder os seus bens e seus dinheiros. Então, o negócio vai vir com tudo. O irmão Miso mandou aqui, ó, uma questão do direito, né? Olha lá, o resumo da lei Magnitsky. Inicialmente promulgada nos Estados Unidos em 2012, representa um marco na evolução das sanções internacionais, introduzindo o conceito de punições direcionadas a indivíduos responsáveis por violações de direitos humanos e corrupção. Este artigo examina a história da origem da legislação desde o caso de Sergei
Magnitsky até a sua expansão global. Por meio de uma análise histórica e jurídica, implora-se como lei, emergiu como resposta a abusos específicos na Rússia e evoluiu para um instrumento de política externa aplicável em escala mundial. Então, aí vem aqui, ó, a origem da história, né? No início do século XXI, a comunidade internacional enfrentava um dilema crescente: como punir graves violações de direitos humanos e atos de corrupção sem recorrer às sanções econômicas amplas que prejudiquem populações inteiras. A resposta emergiu com a Magnitsky, em 2012, uma legislação americana que abriu caminho para sanções individualizadas, frequentemente descrita como uma pena de morte financeira, devido ao impacto devastador sobre os alvos. Então, para vocês entenderem, para Donald Trump não punir a nação brasileira inteira, ele vai vir punindo quem está aí a favor da tirania, né? E aí a questão envolve direitos humanos, irmãos, porque nós temos idosos, nós temos mãe de família, réus primários condenados a 14 anos de prisão por causa do dia 8. Nós temos a questão da tornozeleira no ex-presidente, nós temos presos políticos, nós temos exilados no Brasil, nós temos redes sociais bloqueadas, e aí o bicho vai pegar. Eu acredito, irmãos, que esse povo não vai conseguir ir para a Europa, não vai conseguir mais ir para lugar nenhum. Talvez vão para Cuba, né? Eles vão poder ir para Cuba, vão poder ir para a Rússia, vão poder ir para a China. Mas eu acredito que as famílias dos ministros, do senador Pacheco, não estão felizes, né? Porque não vão poder mais ir para os Estados Unidos. Então, existe aqui a questão do caso, a lei. Aí, olha só, expansão para uma ferramenta global. A limitação da lei origina-se em casos usos, tal. A lei, em suas diversas versões nacionais e internacionais, é uma legislação inovadora que busca responsabilizar indivíduos por violações de direitos humanos e corrupção significativa. Mais do que uma simples norma jurídica, ela reflete princípios éticos, jurídicos e políticos que moldam sua concepção e funcionamento. Este artigo explora. E aí vem, ó, por exemplo, permite identificar e punir torturadores, corruptos ou repressores sem depender de processos judiciais longos ou da cooperação de seus governos. Isso reforça a mensagem de que a impunidade não será tolerada, independentemente da proteção estatal. E aí vem aqui, que só para você entender, né, para resumir, irmãos, a Lei Magnitsky é a cadeira elétrica de toda a finança de um cidadão. E outra coisa muito interessante sobre essa lei é que essa lei, irmãos, ela não pega empresa, ela pega CPF. Ela congela tudo que a pessoa tem. E congela a pessoa de utilizar qualquer mecanismo que utilize empresas americanas. Então, agora, existe algo, irmãos, muito perigoso que pode acontecer. Eu até vi um camarada falando que em 6 capitais, isso não está na mídia, mas eu vi um cara falando, e ele sempre está conversando aí com policiais em podcast, 6 capitais pode ter amanhã algo orquestrado com crime organizado. Eu não sei se alguém ouviu sobre isso, que o Lula está querendo colocar o povo na rua para assombrar o povo, para levantar uma cortina de fumaça. Lembra da cortina de fumaça? Ninguém mais está tocando na IOF, meu irmão. Ninguém está tocando na IOF. Veja, o Alexandre de Moraes
ele põe assina o decreto e aumenta o imposto e bota uma carga maior sobre os pobres, quem sofre com IOF sempre é a classe B e C, né? Então, presta atenção. Aí foi para a questão da tornozeleira no Bolsonaro. Agora só se fala da tornozeleira do Bolsonaro. E estão dizendo que amanhã vai ter uma cortina de fumaça levantada por facções que vão descer às comunidades para colocar terror nas cidades e para que o povo perca a atenção do que está acontecendo. Então, veja bem, o irmão do Lula não foi processado, o presidente do INSS não foi processado, o dinheiro vai ser devolvido, mas os aposentados não vão poder entrar com uma ação de danos morais contra o Estado, porque o Supremo não vai permitir nenhum processo contra o Estado pelos aposentados serem roubados. Então, agora eles vão fazer... Eles podem fazer um monte de coisa para que o povo... Aí, veja bem, mas em vez de o Lula pensar no Brasil, olha o que ele está fazendo. Olha aí. Lula busca em cúpula no Chile uma nova frente contra Trump. Viagem coincide no momento em que o Brasil vive um embate direto. O presidente Nine viaja ao Chile para encontro com viés político nesta segunda-feira. Amanhã, de frente a líderes de esquerda ibero-americanos críticos ao avanço do extremismo, sobretudo o ambiente digital, mas que agora tem como pano de fundo a ofensiva de Donald Trump. A viagem coincide com o momento em que o Brasil vive em embate direto com os Estados Unidos, cujas decisões foram vistas pelo governo como punição e ingerência à soberania no Brasil e serão discutidas na reunião em Santiago. O presidente deve discutir no Chile o uso de tarifas como arma para fins político e eleitoral no país, o papel de governantes de direita radical na região e proposta de taxação de big techs, governança digital conjunta e a inteligência artificial. O governo brasileiro vem discutindo como taxar as big techs desde 2023 como forma regulatória, mas a medida agora ganhou um novo impulso à luz do embate com Trump e das ameaças de recurso de reciprocidade. Um integrante do governo, a par dos preparativos, disse a Lula que vai abordar carta de Trump com tarifas de 50%, exigindo o fim de ações judiciais no Brasil para beneficiar o aliado Jair Bolsonaro e empresas americanas. A ameaça é vista no Palácio Planalto como um dos ataques mais explícitos à democracia brasileira. Além de Lula, o co-anfitrião chileno Gabriel Boric, o encontro terá participações do presidente, olha só, tudo comunista. Gustavo Pietro, né, é comunista. O do Uruguai é direita. Os primeiros-ministros da Espanha. A ausência de Boric também telefonou para convidar o presidente mexicana Cláudia, e também afetada por Trump, mas ela não consta na lista de confirmados. Então, veja bem, em vez de o presidente do Brasil baixar a guarda, ele quer usar outros países da América Latina para ir contra as big techs. Irmãos, eu digo para vocês que o Nine não está para brincadeira. E aí, veja, existem duas coisas, irmãos, que a gente precisa tratar. Duas coisas. Primeiro,
A China quer tomar o Brasil. Quer tomar o Brasil. Então, ela vai amparar né? Ela vai amparar o, o, o Brasil em duas formas, né? Olha só, a China pode. Vamos supor que o Brasil perca o sistema de GPS. GPS. Olha o que a China ofereceu ao Brasil. Ó. A China pode oferecer ao Brasil uma alternativa ao GPS americano através do seu sistema de navegação por satélite, o Beidou. É Beidou, que se tornou operacional globalmente em 2020 e possui a maior constelação de satélites de todo o sistema GNSS em operação e oferece alta precisão, além de funcionalidades adicionais como envio de mensagem de texto. O Brasil tem demonstrado interesse em diversas das suas opções de sistema de navegação por satélite. E o Beidou surge como uma alternativa estratégica, especialmente considerando o crescimento das relações comerciais entre os dois países. A China também manifestou interesse em colaborar com o Brasil nesse sentido, e conversas iniciais já foram realizadas. O Beidou, além de oferecer uma alternativa ao GPS, também pode ser uma opção interessante para o Brasil devido à sua capacidade de oferecer maior precisão em algumas regiões e funcionalidades adicionais como envio de mensagem de texto, o que pode ser útil em sistema de emergência ou em áreas remotas. A compatibilidade do sistema chinês ao dispositivo brasileiro também tem crescido, com os smartphones da marca chinesa e até mesmo iPhones mais recentes já suportando o Beidou. Em resumo, a empresa representa uma alternativa viável e estratégia para o Brasil, oferecendo vantagens com maior precisão, funcionalidades adicionais e compatibilidade com dispositivos locais, além do potencial de fortalecer laços comerciais. Então, vamos supor que, presta atenção, irmãos, que a América desligue o GPS. É uma catástrofe, né? Porque até todos, imagine, com certeza tem celulares que não vão suportar o GPS chinês. Então, todo mundo vai ter que mudar celular, as empresas vão ter que se adequar, e aí pode demorar esse sistema. Acabou. O Brasil, por não ter refinaria e não ter o seu sistema de GPS, o Brasil não é um país soberano, irmãos. O Lula não pode bater no peito e dizer que o Brasil não depende dos outros países. O Brasil não tem sistema de GPS. Irmão, vai afetar agro, afeta as petrolíferas, as embarcações da Petrobras, afeta navios, afeta carro, afeta tudo. É um impacto aí que vai levar o Brasil para a lona, né? Então, existe essa ideia. Outra questão que aconteceu essa semana é que a China está trazendo a sua maior operadora de cartão de crédito para o Brasil.
Olha só, irmãos. A maior operadora de cartões do mundo, a chinesa UnionPay, chega ao Brasil. Operações da chinesa terão apoio da Fintech Nacional para Integração, Função de Crédito, e deve ser lançada no fim do ano. A empresa chinesa UnionPay, apontada como a maior operadora de cartões do mundo, está prestes a desembarcar no Brasil. A movimentação se mostra estratégica e acontece no momento em que o presidente norte-americano discute por mais sanções ao Brasil. Vale lembrar que as duas maiores bandeiras de cartões Visa e Mastercard são norte-americanas. A chegada da gigantesca asiática está sendo viabilizada pela fintech brasileira, a Liberdade Econômica em Fintech, que será responsável pela emissão dos cartões e pela integração da UnionPay com bancos, maquininhas e sistema de pagamento. A função crédito, no entanto, deve ser lançada apenas no final do ano. Então, tá aí, o sistema de cartão de crédito semelhante aos Estados Unidos, por exemplo, presta atenção, irmãos. Se os Estados Unidos sancionar o Brasil, vem o sistema financeiro chinês, vem o sistema de GPS chinês. Vocês têm noção do que está acontecendo? A China está formando todo o suporte para transformar o Brasil numa ditadura. Infelizmente, irmãos. Infelizmente. Então, veja que o Brasil está se transformando em um laboratório. E não esqueçamos que o levante de Donald Trump contra o Brasil, as taxações, envolve a aproximação do Brasil com a Rússia, a aproximação do Brasil com a China, com ditaduras, e o afastamento total do Brasil pelos países de direita. Então, o caminho é tenebroso. O caminho é tenebroso. E lembrando, irmãos, que a China já está no Brasil desde a era do Bolsonaro, tá? Desde a era Bolsonaro. E a gente vê que aí vem, presta atenção, aí vem a questão da taxação. Eu já vou chegar lá, irmão Miros, calma, irmão. Vem também aí, ó, a OTAN, né? A OTAN também ameaçou taxar o Brasil em 100%. Então, quer dizer, lembrando, irmãos, presta atenção que isso é muito sério, porque a União Europeia, ela sancionou o banco chinês essa semana. Quem viu isso? Por apoiar a Rússia. Essa semana também, é muito sério o que eu estou falando, irmãos. Essa semana também, o Brasil foi condenado pela morte dos ucranianos por apoiar a Rússia. Então, veja bem, se a União Europeia, né, ela foi para cima dos bancos chineses por apoiar a Rússia, a União Europeia vai vir contra o Brasil. O Brasil vai ser embargado e sancionado pela OTAN, ou pelo menos pela União Europeia. E o Brasil não tem condições financeiras de suportar um embargo de tamanha magnitude. Então, o Donald Trump, irmão, ele está mansinho ainda se ele entrar com a lei Magnitsky e só pegar os cabeças. Agora, se a taxação aumentar,
e eles vêm com tudo, aí vai afetar e vai quebrar todo o sistema brasileiro. Olha essa matéria, irmãos. Brasil rebate secretário-geral da OTAN por ameaças. Ministro Mauro Vieira descartou que o Brasil vá buscar diálogo com a aliança militar por causa de relações comerciais com a Rússia e lembrou que a União Europeia ainda compra petróleo e gás em Moscou. Então, veja bem, eles estão pagando para ver. Essa é a palavra certa. Então, veja, o Brasil não quer negociar com a OTAN, o Brasil não quer negociar com os Estados Unidos e está criando ainda um mecanismo. A China está oferecendo GPS. A China está oferecendo GPS e sistema financeiro com cartão de crédito para o Brasil se desligar totalmente da América. E aí eu digo, cadê, pastores, o avivamento que vocês estavam pregando? Porque os pastores ainda estão pregando só sobre bênção, não vendo o caos que está diante dos outros. Apesar que eu vi que a Universal agora começou a campanha para os inadimplentes. E a matéria diz, por causa de queda de arrecadação, Universal abre campanha para os inadimplentes pagar suas dívidas. Então, olha aí, a FMI dá conselhos ao Brasil. Vamos lá. FMI dá conselhos ao Brasil. FMI dá conselhos ao Brasil em meio à G tarifária com Trump. Uma proposta contrária ao decreto do presidente, apoiado pelo Supremo Tribunal Federal no país. Em meio a uma G tarifária impulsionada pelos Estados Unidos e a forte reação do presidente Lula, o último relatório do Fundo Monetário Internacional sobre o Brasil traz recomendações que, de maneira surpreendente, contradizem as políticas promovidas pelo governo Lula. De acordo com o documento divulgado na última quinta-feira, o Brasil deve continuar eliminando gradualmente o imposto sobre transações financeiras e eliminar a prática associada a múltiplas moedas. O presidente, esse imposto que o FMI sugere remover é o mesmo que Lula havia aumentado por meio de decreto e foi anulado pelo Congresso em junho, mas que quarta-feira foi restabelecido pelo juiz da Suprema Corte, Alexandre de Moraes. Veja bem, irmãos, o Fundo Monetário Internacional pediu para o Lula não entrar com o IOF. Então, o Lula já desobedeceu usando Alexandre de Moraes. O FMI recomenda ao Brasil a implementação da reforma do IVA, que já está em andamento com o objetivo de simplificar o sistema tributário e impulsionar a produtividade. Outro ponto mencionado no relatório é a reforma do imposto de renda das pessoas físicas, visando melhorar a progressividade ao sistema tributário e a mobilização de receitas internas. O fundo acredita que um marco fiscal reforçado com forte ancla a médio prazo aumentará a credibilidade e a sustentabilidade. Além dessas recomendações, o fundo também publicou uma análise do crescimento econômico do Brasil, antecipando que este ano será de 2,3% em comparação a 3,4% do ano passado. A projeção para médio prazo aponta uma recuperação de até 2,5% como resultado de normalização da política monetária, da reforma do IVA e o aumento da produção de hidrocarbonetos. Então, o FMI quer que o Brasil pare de taxar. Meu irmão, como é que pode, né, irmãos? Deus abençoe, Saulinho. Semana que vem eu vou aí te ver, hein? Se você não estiver em Curitiba. Eu digo a todos vocês assim, verdadeiramente, 2 Tessalonicenses 2,7 já se transformou em uma realidade, né? O ministério
da injustiça está em operação. O Ministério da Injustiça está em operação. Somente há um que agora o resiste até que do meio seja tirado. Então, assim, irmãos, eu digo assim, a estratégia do governo foi tão macabra que eles colocam a tornozeleira, eles assinam o aumento do IOF, na quinta-feira, na sexta-feira, eles colocam a tornozeleira no JB, e na sexta-feira o Congresso e o Senado entram em recesso. E só Deus, irmãos. Porque até dia 4 de agosto, os deputados e senadores vão estar tudo quietinho. E você vê, o povo não vai se levantar. Teve alguns protestos aí, mas teve muita pouca gente na rua. Parece que o povo não viu ainda o que está acontecendo. Eu não sei até que ponto seria bom nós termos manifestações nesse momento. Muita gente pode ser identificada e, após manifestações, presas por levar o povo para protestar contra esse governo. Porque, lembrando, irmãos, existe uma lei, depois do dia 8 de janeiro, que, se for um protesto bolsonarista, por exemplo, é R$100 mil de multa. R$100 mil de multa. Eles criaram o mecanismo de silenciar o povo. E aí, o que o que dá medo? O que dá medo, meu irmão, presta atenção. O que dá medo é que os empresários já retraíram, né? A gente teve aí uma mega empresa aí de cana-de-açúcar, né? Que fechou. Deixa eu colocar aqui para vocês. Os investimentos já travaram, tá? Vocês podem ter certeza disso, que muita coisa que era para acontecer no âmbito financeiro de investimento deu uma travada, já não é que vai travar, já travou. E é triste, porque opa, deixa eu colocar aqui. Olha só. Foram pegos de surpresa com o anúncio do fechamento da Santa Elisa em Sertãozinho. Usina Heiser quebrou, rapaziada. Polícia, ó, tudo parado. Dispenso aí geral. Poucas horas depois do anúncio, o movimento na usina já era menor, mas ainda foi possível encontrar gente entrando e saindo. Localizada em Sertãozinho, a usina Santa Elisa é capaz de moer até 6 milhões de toneladas de cana e opera mais de 36 mil hectares de lavoura. Nossa equipe de produção questionou a Raizen sobre a quantidade e a situação dos funcionários, mas não teve resposta. O Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias do Açúcar estima um total de quase 2 mil funcionários impactados. Entre eles estão moradores de Sertãozinho, mas também... Essa é a maior produtora de etanol do Brasil. Vai fechar por tempo indeterminado. Aí outra coisa que é assustadora, né? É a questão do povo retirando dinheiro do Brasil. A gente está com êxodo, né? Eu vi um grande bilionário americano, olha lá, ó, investidores estrangeiros sacam mais de 4,5 bilhões em apenas 6 dias. E essa semana, irmãos,
vai sair mais muito dinheiro do país. Então, quem acompanhou o que aconteceu na Venezuela, já fica assombrado. Por quê, irmãos? Na Venezuela, quando começou a acontecer o que está acontecendo no Brasil, os milionários foram tudo para os Estados Unidos. Existem regiões inteiras de venezuelanos, de empresários, de investidores que eles foram para os Estados Unidos. Então, isso já está acontecendo no Brasil. Tem brasileiros indo para o Paraguai ou dolarizando o seu patrimônio para se proteger. Então, o que acontece? Empresários e grandes empresas, numa situação dessa, eles travam. Então, vamos supor que eles tenham desejo de investir. Eles falam, não, eu vou segurar. Porque eu vou... E qual é a espera que vai ser? Outubro de 2026. Vocês têm noção? É 1 ano e 3 meses que o sistema vai travar. E é verdade, irmã Suzana. Aí o peso fica em cima de quem? Dos pobres. E aí eu disse muito tempo, né, irmãos? Eu tenho avisando que o impacto financeiro, isso vai ser global, tá? Isso vai ser global. O que é global? Tem muita gente que vai dormir milionário e vai acordar pobre. Numa situação dessa, se o Brasil for embargado pela OTAN e pelos Estados Unidos, irmãos, o impacto vai ser o mesmo. Tem um monte de milionários no Brasil que vão ficar pobres em dias. Que Deus tenha misericórdia. Que Deus tenha misericórdia. E eu queria ver um posicionamento dos líderes e não afrontar tudo isso, mas chamar o povo ao arrependimento. Eu não vejo, irmãos, no sistema religioso arrependimento. E se Deus está permitindo tudo isso acontecer com uma nação como o Brasil, tão próspera, tão abençoada, é porque o peso da mão de Deus está em cima dessa nação. Isso que está acontecendo com o Brasil só acontece com a permissão de Deus. Mas, infelizmente, nem os crentes, presta atenção, nem os crentes e nem os líderes religiosos estão entendendo o que está acontecendo. E o irmão Miros tirou a palavra da minha boca, o juízo não vai chegar. A mão de Deus já está pesando sobre o Brasil e a espada de Deus já está cortando a nação. Então, eu digo para vocês, né? Eu tenho aderido a essa fala, irmãos, cuidado. Sai do tigrinho. Se você puder fazer uma reserva, por mais pequena que seja, faça uma reserva financeira. Eu vou aderir àquela fala que eu sempre falo, irmão, se for para guardar comida, compre comida para 3 meses, as coisas vão ficar muito caras. O dólar vai subir, bolsas vão cair. Então, infelizmente, se você for fazer uma pergunta para os crentes, você sabe o que está acontecendo? Muita gente não sabe o que está acontecendo. Muita gente não tem noção do que está acontecendo, irmãos. Então, um caos já chegou, tá? Não vai chegar. E, infelizmente, com uma quebradeira, falta de circulação de dinheiro, assaltos aumentam, violência aumenta, é tudo que a esquerda quer. Então, a irmã Adriana falou, né, sobre o posicionamento do Lula a favor do Hamas, a favor do Irã, a favor da Rússia. É assombroso.
O Senhor disse, né, que Jerusalém é um cálice de tontear as nações. O Brasil já está tonto. É uma pedra pesada que vai esmiuçar todos que se levantarem. Então é muito sério o que está acontecendo. E eu não vejo no coração do povo, eu não vejo no coração dos líderes o desejo de mudar, de se arrepender, de se comprometer com o reino de Deus. Que Deus tenha misericórdia. Que Deus tenha misericórdia de nós. E eu digo, muito bem lembrado, o show da Lady Gaga, o nome do show, Caos, o Abracadabra, a invocação do caos. Obrigado, irmã Vanessa, por lembrar. Lembra que eu falei em lives aqui. Vocês podem ver que o caos chegou. A Lady Gaga veio fazer um ritual satânico sobre o Brasil e a invocação do caos sobre a nação. Veja, o show da Lady Gaga foi em maio, né? Olha o tempo que chegou. O tempo. Ela veio invocar portais espirituais e o nome do show era Caos. E eu falei isso em live. Vocês podem esperar que o caos vai vir sobre a nação. É incrível. É incrível. Foi muito pouco tempo para o caos se manifestar. E eu digo para vocês, irmãos, a gente não pode mudar nada. É triste, né? É triste. Mas a gente pode manter a nossa família. Lembra? Lembra do povo de Israel, o anjo da morte está chegando. O que o Senhor falou? Reúna as famílias e passe sangue nos umbrais da porta. E eu termino essa live dizendo, irmãos, reúna a sua família e ore em família e atrai a presença de Deus para dentro da sua casa. Eu vou repetir. Reúna as famílias, a tua família, ore em família e atrai a presença de Deus sobre a sua casa. Amém, irmãos? Eu vou ter que me retirar, eu vou pregar aqui em Campo Grande, agora são 6:30 da tarde, eu vou para o culto. E eu creio que nós precisamos nos unir em família e blindar nossa casa pelo sangue de Jesus. E vamos pedir, irmãos, peça muita sabedoria a Deus e discernimento espiritual sobre tudo que você vai fazer nesses dias. E eu tenho certeza que o Espírito Santo vai te guiar. Meus irmãos, não deixe de abençoar, né? Eu tenho uma dívida alta amanhã para quitar no Amazonas, de pregos, de um monte de coisa que foi pego, que já está com o cimento que ainda eu tenho que pagar, dá mais de R$8.000. E eu preciso da sua ajuda, eu preciso da sua colaboração. Não deixe de abençoar essa obra com aquilo que Deus tocar no seu coração. Amém? Deixa eu orar. Pai, muito obrigado por mais essa live, esse momento. Abençoa teu povo, teus filhos, tua igreja, e que haja um despertamento em famílias de buscar a tua face e clamar pelo teu santo nome, que está debaixo da tua presença.
Senhor, eu peço a tua blindagem, a tua proteção, a tua ajuda, o teu favor. Oh, Pai, nos ajuda, Senhor, a continuarmos olhando para Jesus. Nos ajuda a não olhar para a direita, para a esquerda, para trás, mas que possamos continuar firmes, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Nos dá uma semana abençoada debaixo da tua presença e continue falando conosco, Pai, em o nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Eu prego na sede do setor 1, na subsede, setor 1 em Campo Grande. Se tiver alguém querendo, dá meu telefone que eu passo. Eu não sei se vai ser transmitido ao vivo. Se for transmitido ao vivo, eu vou transmitir para os irmãos nas linhas de transmissões. Deus abençoe a semana de todos, em nome de Jesus. Deus abençoe. Não tem como não se emocionar. Tá bonito, missionário? Tá bonito. É lindo demais, irmão.